Bom, seguindo aqui então, exercício número 5. No exercício número 5, veja que pediu o seguinte: para o circuito mostrado, encontre a corrente I e a tensão no resistor. Pediu a corrente I e a tensão no resistor. Considere todos os diodos de germânio. Então, agora, ele pediu para considerar os diodos de germânio. Se eu te passar um exercício e eu não te falar nada, você vai considerar o diodo de silício. Sempre. Se o exercício não te informou nada, você vai considerar o diodo de silício. Agora, se no exercício tem uma informação falando que o diodo é ideal ou que o diodo é de silício, aí beleza, aí você considera o que o enunciado estabelecer. Mas, em linhas gerais, já reforçando, né? Porque às vezes o aluno fica na dúvida. Eu considero diodo de silício, diodo ideal, diodo de germânio. Se o exercício não falou nada, é para considerar o diodo de silício. 99,99% das aplicações a gente usa diodos de silício e não de germânio. E aqui, como nosso objetivo é utilizar a representação do diodo, chamada de representação simplificada, a ideia é considerar que ele tem uma queda de 0,7. A gente está desprezando a resistência, mas a gente está considerando que na polarização direta eu tenho uma queda de 0,7. Veja esse exercício aqui. Eu tenho menos 10 e tenho menos 5. Essa representação aqui ó, é uma representação muito comum aqui em eletrônica. E é bom vocês irem se acostumando. Veja bem, aqui ó, eu tenho praticamente duas fontes negativas, uma fonte de menos 10 e uma fonte de menos 5. Essas fontes, elas podem ser positiva ou negativa. Essa forma aqui é uma forma de representar a fonte de forma simplificada. Ao invés de desenhar a fonte, eu estou desenhando um ponto apenas. Esse ponto aqui de menos 10, ele é menos 10 em relação a uma referência, em relação a um ponto comum, em relação à referência do circuito. Então, isso aqui é uma forma de simplificar. Para quem não entende, complica muito. Mas para quem passa a entender, facilita bastante, porque deixa o circuito menos poluído, menos carregado. Então, isso aqui facilita bastante a nossa interpretação. Eu vou colar para cá, ó. É como se eu pudesse... eu poderia representar esse circuito aqui, ó, de forma diferente. Aqui ele foi representado de forma simplificada, mas eu poderia representar assim, ó. Pegar uma fonte, aqui, ó. Pegar o negativo da fonte e colocar nesse ponto. Ó, aqui é o negativo da fonte, aqui é o positivo da fonte. E aqui uma outra fonte fazendo a mesma coisa. Positivo e negativo. E esse negativo ligar aqui embaixo. E o meio aqui, ó, o centro, a conexão entre as duas, ligar um ponto comum, que seria um terra. Aqui seria menos mais, aqui seria mais e menos. Então, esse ponto aqui, ó, vale 0 volts. Esse ponto seria menos 5 e esse ponto menos 10. A fonte de cima, ela tem um potencial em módulo, né, maior ou menor negativamente. Aí, então, depois de fazer essa representação simbólica, isso aqui é só para lembrar que a gente pode desenhar um circuito de várias formas. Isso aqui é uma representação simplificada. A corrente que está descendo aqui, ó, o exercício pediu o quê? Ele pediu a corrente? Só confirmar. Ó, ele pediu encontre a corrente I e a tensão no resistor. A tensão no resistor. Só tem um resistor, né? Não precisa nem falar qual que é. Ele pediu a corrente e a tensão no resistor. Olha o detalhe aqui. Eu tenho um diodo no sentido reverso e um diodo no sentido direto. Só que veja, na verdade, a corrente ela vai fazer o contrário, ela vai estar assim, ó. Na verdade, não vai existir corrente, mas se existisse,
a corrente estaria nesse sentido. Então, esse sentido que o exercício usou aqui, está errado isso aqui. Por que está errado? Porque a corrente sai do potencial maior para o potencial menor. Esse é o sentido convencional da corrente. Do maior para o menor. O que é maior? Menos 5 ou 10? Ou menos 10? Menos 5. Quanto mais negativo, menor é o valor. Então, a corrente vai sair do menos 5 e vai caminhar em direção ao menos 10. Só que, veja bem, o sentido dessa corrente, ó, é o mesmo sentido do D1. Então, o D1 ele está polarizado diretamente, né? Anodo aqui e cátodo aqui. Corrente entrando no anodo, saindo do cátodo. Agora, olha o D3. Eu tenho a corrente entrando no cátodo e saindo no anodo. O diodo D3 está aberto. Se o diodo D3 está aberto, a corrente no diodo D3 ela vai valer 0 amperes. Não tem corrente. Não tem corrente nesse ramo. Se não tem corrente nesse ramo, a tensão do resistor R1 é a corrente que circula nos seus terminais. Qual que é a corrente? Eu vou chamar de ID3, é a mesma corrente D3, vezes a resistência R1. Se a corrente ID3 vale 0, então VR1 vale 0. Então, resposta, né, para esse exercício, corrente 0, tensão 0. Por quê? Porque um dos diodos está polarizado reversamente. Ele se tornou uma chave aberta. Essa tensão, a diferença de tensão, aqui eu vou ter menos 5 e aqui eu vou ter menos 10. Né? Então, eu vou ter 5 volts em cima desse diodo aqui, ó. Eu vou ter 5 volts aqui, ó, em cima dele. A seta sempre aponta para o lado maior. Aqui eu vou ter menos 10 e aqui eu vou ter menos 5. Então, eu vou ter uma queda aqui, ó, de 5 volts em cima desse diodo. Esse diodo vai estar reverso, não tem corrente no ramo. Então, basicamente, esse exercício é isso. Só essa interpretação.